Você já sentiu que precisava ser um pouco mais constante na sua vida de oração? Ou então você já quis muito orar, mas não sabia direito como começar ou o que falar? Ou até mesmo você deseja desenvolver um pouco mais de intimidade com Deus por meio da oração? Então esse vídeo é para você, porque hoje a gente está começando aqui uma série de estudos que vão falar especificamente sobre oração. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Os nossos vídeos serão inspirados no filme Superação, o Milagre da Fé. Já vou avisar para você que a gente vai ter vários spoilers do filme. Então, se você quiser, você pode assistir esse filme antes de fazer os nossos estudos. O filme, inclusive, está disponível aqui nessa plataforma mesmo. Esse filme conta a história de uma senhora que tem um filho adolescente. O nome dela é Joyce. A Joyce, ela congrega numa igreja, mas ela está passando por um período de adaptação com um novo pastor, em que a vida dela ali na igreja está um tanto quanto conturbada, porque ela não aceita muito bem as ideias desse novo pastor e ela se incomoda com algumas coisas. O filho dela, adolescente, está com dificuldade de relacionamento com ela ali, o diálogo bem curto entre os dois, ela se sente um pouco triste por causa disso. E aí um dia esse filho dela, ele vai passear com os amigos, ela fica preocupada por ele estar fora com esses amigos e eles resolvem, ele mais dois garotos, brincar ali em cima de um lago congelado. E quando eles estão nesse lago, esse lago, o gelo ali da superfície quebra e ele cai. E ele fica aproximadamente 15 minutos submerso ali embaixo d'água. Quando os bombeiros estão tentando resgatar, eles chegam a falar que não seria um salvamento, mas sim um resgate de corpo, porque ele ficou muito tempo submerso. É então que um dos bombeiros ele escuta uma voz que fala mais para trás e aí ele consegue resgatar o corpo daquele menino. A partir desse momento começa uma jornada ali da Joyce de oração. Por quê? Quando ele chega no hospital, eles tentam reanimar ele e o filho dela, que já tinha ficado cerca de 15 minutos submerso, ele fica aproximadamente 1 hora sem nenhuma pulsação. Então, quando ela chega no hospital, o médico fala para ela: olha, Joyce, entra aqui e pode demorar o tempo que você quiser para você se despedir do seu filho. É porque o menino estava morto, na verdade. E aí a Joyce ela começa a orar. E ali, com a oração dela, o filho dela volta a ter pulsação. E a partir deste momento, ali, eles vão lutar pela vida do menino. Os médicos acreditam que ele vai ficar com sequelas. E aí tem um outro momento também que ela faz uma outra oração. A comunidade dela de fé se mobiliza para ajudar a Joyce com oração. O pastor dela, aquele que ela estava com problema, presta todo apoio, ela acaba se aproximando dele ali nesse momento de dificuldade. E eles terminam aí o filme testemunhando, contando a vitória, porque o menino ele não teve sequelas. E aí, assistindo esse filme, a gente consegue observar vários princípios de oração. Eu separei 3 deles que serão os princípios que nós vamos estar estudando aqui durante os próximos dias. O primeiro é o princípio da fé. O segundo é o princípio da submissão e o terceiro, o princípio da adoração. Eu queria que a gente assistisse rapidamente aqui o trechinho em que a Joyce ora pela ressurreição do filho dela. Joyce, vamos aguardar no corredor. Por favor, leve o tempo que precisar para se despedir. O quê? Eu não consigo entender. Não. Eu não compreendo. Não faz o menor sentido. Não. Não, meu Deus. Por favor, Jesus, por favor, Jesus. Meu John.
Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda agora. Por favor, não leva meu filho. Por favor, devolva a vida ao John, por favor. Por favor, meu Deus, por favor, venha. Dê o sopro da vida ao John, por favor. Por favor, meu Deus, por favor. Por favor, Deus, mande o Espírito Santo salvar o meu filho. Por favor, meu Deus. Por favor. A pulsação voltou. O quê? A pulsação voltou. Quando eu assisti pulsação voltou? esse Trauma filme, 2. eu fiquei me perguntando o que tinha naquela oração da Joyce. Por que ela teve a oração dela respondida? Muitas vezes a gente está passando por situações angustiantes também, clamamos ao Senhor e não temos nossas orações respondidas. E enquanto eu ficava pensando ali muito sobre aquela história, tudo que tinha acontecido, a forma como a Joyce clamou, eu me lembrei de um texto que está lá em Lucas 18, de 1 a 8. E a gente vai refletir um pouquinho sobre esse texto para tentar entender tudo que se passava no coração daquela mãe. E eu gostaria de ler o texto para vocês. E Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E naquela cidade, uma viúva se dirigia continuamente a ele, a esse juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela pedia que ele julgasse o caso dela. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Então ele resolveu julgar o caso dela. E aí Jesus fala: ouçam o que esse juiz está dizendo. Ele resolveu fazer justiça para que ela não mais importunasse, para que ela não ficasse pedindo para ele toda hora. E aí Jesus fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará os fazendo esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Ou seja, Jesus conclui dizendo que Deus responderá à oração dos seus. E aqui a gente tem então dois personagens, um juiz e uma viúva. A viúva era alguém vulnerável que estava numa situação desesperadora, porque não era comum as mulheres irem aos fóruns pedirem ali ajuda aos juízes. Se ela está fazendo isso é porque ela não tinha ninguém para ajudar ela estava sozinha, desamparada e desesperada. E ela persiste ali com esse juiz até que ele julgue o caso dela. Do outro lado, a gente tem um juiz sem temor nenhum a Deus e que nem se importa com os homens. Naquela época, os juízes eles não buscavam mais sabedoria em Deus para julgar os casos. Normalmente, eles faziam isso por meio do dinheiro. Quem pagasse melhor a eles, eles iam e julgavam o caso ali em favor daquela pessoa e tudo mais. Talvez por isso ele não tenha atendido a viúva, porque ela não tinha como pagar ele. Entretanto, esse juiz ele viu naquela viúva algo diferente. Ele percebeu que ela não ia desistir. O juiz, ele avaliou que aquela viúva, ela ia continuar indo ali pedir ele, importunar ele. E porque ele viu nela essa convicção de que ela continuaria clamando, ele foi e resolveu atender o pedido da viúva. E é nesse ponto que Jesus traz para nós um ensinamento. Jesus ele fala o seguinte: se aquela mulher foi atendida por um juiz corrupto, quanto mais os filhos de Deus serão atendidos por ele, que é um pai amoroso. Se as necessidades daquela mulher foram atendidas, quanto mais as necessidades daqueles que pedem a Deus. Com a mesma convicção que aquela mulher tinha, a convicção de que o Senhor vai responder. Então o segredo daquela viúva foi pedir na certeza de que em algum momento o juiz iria atender. E Jesus está nos ensinando a pedir nessa mesma certeza, crendo que em algum momento o nosso Pai amoroso vai nos responder. Então Deus ele precisa ver em nós a mesma coisa que aquele juiz viu naquela viúva. A convicção de que seremos respondidos pelo Senhor. Então Deus, ele não pode olhar para o nosso coração e nos ver pensando assim: nossa, tem tantos anos que eu clamo por isso, não tem mais jeito.
Nossa, tem tantos anos que eu clamo por isso e Deus não me responde. Não vou mais pedir por isso. Esse desânimo, Deus não pode ver esse desânimo no nosso coração. Ao olhar para nós, Deus, ele precisa enxergar o seguinte: nossa, esse meu filho vai clamar até que eu responda. Então eu vou me apressar em responder a oração desse meu filho. Se a gente fosse resumir nessa história, qual princípio está por trás dessa história? A fé, a convicção de que aquele pedido da viúva seria atendido. E quando a gente olha para a história da Joyce, a gente consegue perceber esse mesmo princípio no pedido dela, o princípio da fé. A Joyce tinha certeza que Deus ia responder a oração dela. Então, naquele momento ali que ela estava desesperada, necessitando da ajuda do Senhor, eu imagino que Deus tenha olhado para o coração da Joyce e visto nela essa fé. Essa mulher, ela não vai desistir, ela vai clamar até que este menino volte a ter pulsação. Joyce depositou a confiança dela num pai amoroso, que nos ouve e nos responde. Esse é o primeiro princípio que a gente observa no filme. Para que as nossas orações sejam respondidas por Deus, precisamos confiar que Ele está nos ouvindo e que no momento certo vai nos responder, sem desanimar. É isso que Jesus está nos ensinando. Não desanime diante das dificuldades. Persista em clamar. É isso que faz com que Deus responda as orações de vocês. Então, como que a gente poderia aplicar esse princípio, o princípio da fé, no nosso tempo? Quando a gente pedir algo para Deus, Deus precisa ver no nosso coração fé. Fé para persistir em oração e não desanimar. Confiando que o nosso Pai amoroso, Ele está nos ouvindo e que vai nos responder. E aí, como que a gente aplica isso especificamente na nossa vida? A gente precisa desenvolver essa fé. Essa fé que confia em Deus cegamente, que confia que o Senhor vai trazer resposta para aquilo que a gente está pedindo, para aquilo que a gente está precisando naquele momento. E aí sim, a gente vai estar pronto para viver o extraordinário de Deus. E aí talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas como é que eu vou desenvolver essa fé? Tem como desenvolver fé? Tem. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, Paulo nos ensina como nós podemos desenvolver a nossa fé. Diz assim o texto: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se você quer desenvolver fé, você precisa conhecer as Escrituras de Deus. Porque quando você conhecer as Escrituras, você vai ver, por exemplo, que Jesus, quando ele estava caminhando, ele cruzou com uma viúva que havia acabado de perder o seu filho, e ele teve misericórdia dela e trouxe o filho dela de volta à vida. Quando você conhece essa história e sabe que Jesus tem misericórdia de uma mãe que está ali triste pela perda de um filho, você começa a ter fé de que Ele vai ter misericórdia da sua vida e vai responder também a sua oração. Quando você vê que a mulher do fluxo de sangue, apenas de tocar em Jesus, ela foi curada, você entende que Jesus pode soltar poder de cura por meio da sua fé. E aí a sua fé ela vai sendo fortalecida, vai sendo desenvolvida. Então, de forma resumida, a gente viu que a Joyce, ela foi uma mulher que clamou pela cura do filho dela com fé. Da mesma forma que aquela viúva clamou ao juiz para que ele julgasse a causa dela com fé. Eu vou clamar até que a resposta venha, até que você julgue meu caso. Então, nós também precisamos adotar essa postura. E para desenvolver essa fé, a ponto de viver o extraordinário de Deus, a gente vai mergulhar nas Escrituras, conhecendo aquilo que o Senhor fez e ainda faz na nossa vida. Tá certo? Eu espero de verdade que esse texto tenha abençoado sua vida, que você possa ter aprendido um pouquinho mais deste princípio, para termos as nossas orações respondidas, o princípio da fé. Mas falta ainda aqui a gente estudar o princípio da submissão e o princípio da adoração. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. E amanhã você volta aqui para estudar mais um desses princípios, tá bom? Eu espero vocês.